Bem-vindos a mais esta madrugada de intercessão e clamor. Que bom estarmos aqui mais uma vez na presença de Deus, buscando a face do Senhor, buscando orarmos juntos, orarmos uns pelos outros, ouvirmos a palavra de Deus e também buscarmos os milagres, as curas, as libertações, as maravilhas, os prodígios, os sinais que acompanham a presença de Deus. A presença de Deus é que muda a nossa vida. A presença de Deus é que restaura a nossa história. A presença de Deus é que transforma, é que reverte uma situação. É a presença de Deus que torna tudo diferente. Os milagres, as curas, as transformações são consequência da presença de Deus. Eu não tenho dúvidas que todos nós aqui podemos desfrutar de algo novo em nossas vidas através da presença de Deus. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Na presença de Deus, há renovo. Na presença de Deus, há poder. Na presença de Deus, há cura. Na presença de Deus, há transformação. Na presença de Deus, há vida. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Que água é essa? O Espírito Santo? A presença de Deus. Precisamos muito, desfrutar na nossa vida da presença de Deus. Eu quero convidar você a me ajudar neste momento. Compartilhe esta live. Envie convites para os seus amigos, para os seus seguidores no Instagram. Dispara o aviãozinho. Assim poderemos juntos, nesta madrugada de sábado, alcançarmos mais pessoas, a trazermos para outros lares, assim como para o seu e para o meu, a presença de Deus. Eu quero glorificar a Deus, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Assim como eu sei que muitos aqui já vivem essa bênção e outros estão a caminho de alcançar essa vitória. Nos dias de hoje, poder abrir a boca e declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor, é uma bênção especial. Mas se por acaso não é a sua situação ainda, você profetiza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque assim, através da fé, você começa a declarar. E eu tenho aqui lançado alguns desafios. Um deles é: você tem fé? Se a sua fé alcança, você marca o culto de ação de graças pela bênção que você ainda não recebeu. Exemplo: eu estou desempregado, mas eu vou marcar o culto de ação de graças pelo meu novo emprego. Por exemplo, eu estou enfermo, ou alguém na minha família está enfermo, mas eu vou marcar o culto de ação de graças pela cura. Isso é fé. Isso é trazer à existência o que não existe. O justo viverá pela fé, diz a palavra de Deus. Você crê? Já tem gente escrevendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus! Estas lives de exército de oração têm esse propósito. E eu testemunhei
na live das 22 horas, alguns milagres que Deus já está fazendo. Queridos, curas já têm acontecido. Aleluia, Suelane. O meu já está marcado para honra e glória do Senhor. Aleluia. E se o Senhor permitir, celebraremos juntos a bênção. Eu compartilhei na live das 22 horas. Houve uma pessoa que me pediu oração tempos atrás para que Deus preparasse o seu casamento. Não é que o casamento estava arruinado e precisasse de restauração. Não, não havia se casado ainda. E hoje, ela já havia comentado comigo que o casamento estava marcado. E hoje me mandou pelo WhatsApp o convite de casamento. Deus ouve orações. Deus ouve orações. Deus faz milagres. Nós vivemos um tempo de milagres. Nós vivemos um tempo de bênçãos. Nós vivemos um tempo sobrenatural. Quem crê, recebe. Quem não crê, assiste. Outra vitória que alcançamos, além dessa do casamento, que me mandou o convite, e agora eu estou naquele desafio de orar para que Deus abra as portas, de orar para que Deus prepare. Eu já recebi palavra hoje de que é propósito de Deus que eu esteja lá. Estou aguardando a confirmação dos céus. Meu Deus é dono do ouro e da prata. Eu estou em São Paulo, o casamento será na Bahia. Não é muito perto. Mas para Deus não é impossível. Para mim pode ser. Para o meu Deus não. E nessa sequência de bênçãos e de milagres, temos recebido muitas vitórias. Havia no nosso caderno de orações o nome de um rapaz que estava sendo açoitado, sofrendo nas mãos de espíritos malignos, possuído por espíritos malignos. E a irmã dele, que nós ganhamos para Jesus anos atrás, pediu oração. E hoje, para a glória de Deus, ela me mandou mensagens dizendo o seguinte: Deus ouviu as orações, meu irmão está se rendendo a Jesus. Meu irmão está se rendendo a Jesus. E nós sabemos que o maior milagre é o momento no qual um pecador se arrepende. O maior milagre, que inclusive produz festa no céu, é o arrependimento, é a conversão de um pecador. Exatamente, Vanja. Esse texto da palavra de Deus que diz: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. A palavra de Deus nos dá essa certeza, que o clamor não fica sem resposta. Pastor, minha vida está chegando à bonança. Amém? Nós cremos. Nós cremos. Hoje orando por pessoas, pelas redes sociais, por videochamada, enfim, foram várias horas hoje falando, aconselhando, ensinando e intercedendo por vidas, e o Senhor trouxe algumas revelações. E uma delas foi a cura de uma doença que não tem cura. O Senhor mostrou a enfermidade, o Senhor mostrou a cura, e o Senhor disse que os médicos irão confirmar através de exames. Assim como o Senhor também disse que os médicos impactados que ficarão ao examinar e não encontrar a enfermidade, haverão médicos se entregando a Jesus. Queridos, isso é milagre de Deus. É para a glória do Senhor. A honra é dele. O louvor é dele. A adoração é para ele. Nós apenas nos colocamos como vasos nas mãos do oleiro.
O nosso clamor pode não ser respondido assim, no estalar de dedos. Mas no tempo de Deus, não fica sem resposta. Não fica sem resposta. Hoje eu entreguei uma palavra para uma irmã, aqui perto. Eu estou em São Paulo, litoral de São Paulo. Ela está no Maranhão. E Deus dizia a ela algo que ela havia pedido há muitos anos. Deus fazia hoje. Queridos, pode demorar anos, mas a oração do justo não fica sem resposta. Queridos, através das redes sociais e do telefone, Deus tem nos colocado em contato com pessoas de muitos lugares diferentes, de perto e de longe. São Paulo, que está aqui pertinho, a 1 hora de distância de onde estou, e até Maranhão. E eu já tive a oportunidade de falar com pessoas até da Flórida, nos Estados Unidos, da Espanha, da Itália. E assim, através da tecnologia, Deus tem feito a obra. A Rosimeire escreveu assim: eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Converter o coração do Dejane, salvar essa alma para Jesus. Eu creio. Nós estamos orando, Rosimeire, desde aquele dia. Os nomes estão no caderno. O tempo do Senhor chega. Pode não ser hoje, pode não ser semana que vem, pode não ser mês que vem, nem ano que vem. Mas eu tenho dito que é a promessa de Deus para 2020. Tem gente que está anulando o ano de 2020 da sua história. Eu digo a Deus: Senhor, obrigado pelo ano de 2020. Porque na minha vida eu tenho experimentado, sim, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Vanja escreveu: o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20, né? Muito mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu creio, meus irmãos. Eu creio, minhas irmãs. Deus está fazendo. Deus está me surpreendendo. Para ser bem exato e sincero com vocês. Deus está me surpreendendo. E nesse cenário, que você e eu, juntos, sejamos canais de bênção. Compartilhe esta live agora. Aviãozinho neles. Dispare esse aviãozinho. Convide pessoas para estarem conosco. Dispare esse poderoso foguetinho. E alcance vidas. Tem gente, pronto, eu acabei de receber um pedido de oração de uma moça que está acompanhando estas lives há algum tempo, a convite de outra. E me pediu oração, está vivendo um momento difícil. Mas eu creio que Deus pode mudar a situação. Assim como nós ministrávamos na live das 22 horas, acerca daquele leproso, e eu não vou repetir toda aquela pregação, mas apenas quero tocar num ponto. O leproso era eu. Eu estava condenado. Eu estava perdido. Eu estava sem futuro, sem esperança. Não havia nenhuma chance de salvação para a minha vida, porque a lepra naquela época não tinha jeito. A Cleidiane escreveu assim: eu creio, Deus está ouvindo minhas orações e está providenciando meu milagre. Amém? O leproso, além da discriminação que ele sofria, do bullying, usando uma linguagem moderna, ele era condenado, maldito, imundo, impuro. 15 metros. A gente tem problemas com isolamento social hoje, com distanciamento social por causa da pandemia, por causa do coronavírus. 2 metros, 1,5 metro já é demais. O leproso tinha que ficar um tiro de flecha, ou seja, 15 metros de distância. 15 metros de distância. E ele tinha que gritar de longe. Estamos clamando ao nosso Senhor e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se há um justo nesta live, Deus vai mudar o quadro de nossas vidas, escreveu a Vanja. Eu
creio. A oração é poderosa. Gosto daquela canção que diz: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Salvo engano, quem canta essa música é Alda Célia. Se eu não me engano, o nome da música é O Poder da Oração. E realmente, a oração do justo tem poder. Você e eu, na presença de Deus, podemos, sim, através da fé, mover as mãos do Senhor. Podemos, se cremos. Jesus disse: se tu creres, tu verás tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. A glória do Senhor se manifesta para aqueles que têm fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nesta live nós estamos aqui para colocar nossa fé em ação. Primeira coisa é o aviãozinho. Primeira coisa. Convidar pessoas. Porque tem gente que vai chegando e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e ficando, e ficou. E de repente já foi abençoado, já teve a sua história mudada, já está colhendo frutos, já está vivendo o milagre, já está desfrutando da presença de Deus. Eu tenho vivido algo inédito na minha vida, como esse casamento que vai acontecer agora, 3 de outubro, é logo ali, daqui a 3 semanas. Deus respondeu. Deus respondeu. Como respondeu acerca do rapaz que estava endemoniado, manifestando espírito demoníaco. Como respondeu acerca de outras tantas situações. A Eliane, que estava na live das 22 horas, deu testemunhos. Parentes ficaram doentes, ela, a filha e o neto não pegaram coronavírus. Nós temos problemas, por falar em coronavírus, com distanciamento social hoje de 1,5 metro. No tempo, o leproso tinha que ficar 15 metros de distância e gritando: fique longe de mim, sou impuro, sou imundo, sou leproso. Não havia esperança. Não havia esperança para o leproso. Ocorre, se você quiser, depois você dá uma lida, eu não vou ler de novo. Marcos capítulo 1, versículos 40 a 42. O leproso se aproximou de Jesus e disse, ele se ajoelhou e implorou: se tu queres, tu podes me curar. Se tu queres, tu podes me purificar. Se tu queres, tu podes me salvar. O leproso era eu. Eu não tinha cura por causa do pecado. Eu não tinha salvação. Eu não tinha esperança. Eu não tinha futuro. Eu não tinha mais dignidade. A Bíblia fala que Jesus estendeu a mão e tocou. Jesus quebrou o protocolo. O protocolo da lepra naquela época era bem mais rigoroso do que o protocolo do coronavírus hoje. Não era máscara, não. 15 metros de distância. Não tem toque. A lepra se transmite pelo toque, pelo contato. Não tem contato. Mas Jesus quebrou o protocolo. Quando Jesus chega na sua vida, quando Jesus chega na minha vida, a primeira coisa que ele faz, ele quebra o protocolo. Ele estende a mão. O leproso era eu. Por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas ele estendeu a mão. Ele estendeu a mão para aquele leproso e o tocou. Primeira coisa que Jesus restaura na vida de alguém é dignidade. Jesus restaurou a dignidade daquele leproso. Ele tocou no leproso. Jesus não fugiu da lepra daquele homem, porque Jesus é maior do que qualquer doença.
Jesus é maior do que qualquer maldição. Jesus é maior do que qualquer pandemia. Jesus é maior do que qualquer pecado. Jesus é maior do que qualquer sentença de morte. Harabacharya, Suri me canta. Jesus é maior do que qualquer condenação. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos agora, pois já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda na carta aos Romanos ele escreve que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nada poderá me separar, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus quebra o protocolo. Jesus vem ao meu favor. Jesus toca. E ele diz, eu quero que você fique limpo. Seja limpo. E na mesma hora, ele ficou limpo. Jesus, quando faz um milagre, nem todo milagre é instantâneo, mas a restauração da dignidade, a quebra da maldição, a libertação da alma é instantânea. O jugo, a carga, a opressão do pecado cai por terra em nome de Jesus, na hora em que Jesus toca. A maldição, a desgraça causada pelo pecado na vida do homem dá lugar à vida no momento em que Jesus chega e toca e diz, eu quero, seja limpo. Mas esse papel de levar essa palavra é meu. Porque um dia o leproso era eu. Um dia o leproso era eu. Eu estava abandonado, esquecido, maldito, sem esperança, sem futuro. O salário do pecado é a morte, era meu destino. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, João 3, versículo 16, que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus se fez maldito no meu lugar, na cruz. Porque a Bíblia fala que todo maldito é todo aquele que morre numa cruz, num madeiro. Ele se fez maldito no meu lugar para que eu pudesse viver. Ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a vida dele. Ele trocou de lugar comigo. O leproso era eu. E a Bíblia fala que ele tomou sobre si as nossas dores. Pelas suas feridas nós somos curados. Pelas suas pisaduras, pelas suas pegadas, nós somos sarados. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele era homem de dores. Ele suportou todas as nossas transgressões e iniquidades por amor. Isaías, quando descreve a pessoa do Senhor Jesus, ele fala isso. 700 anos antes de Cristo. Diga-se de passagem. O profeta Isaías falou a respeito de Jesus. Ele tomou sobre si. Pare de carregar as dores, porque ele já tomou sobre si. O leproso era eu, mas agora ele me toca. O maldito era eu, mas agora ele me abençoa e ele revoga a maldição. O perdido era eu, mas agora ele me restaura e me traz de volta. O imundo era eu, mas ele já me limpou. Não deixe que o inimigo venha lhe roubar o que Deus já fez por você. Não permita que ninguém, nem nenhuma circunstância, tome de você o que Deus já lhe preparou e o que ele já fez por você. Não deixe Satanás roubar a sua bênção. Jesus simplesmente tocou no leproso. A Bíblia não se preocupou sequer em registrar o nome do leproso. Apenas diz que era um homem e que ele estava leproso.
que ele teve encontro com Jesus e que ele foi curado. Apenas isso. Depois, se você continuar lendo o texto, Jesus pede a ele que guarde silêncio, mas ele não se contém e sai espalhando a notícia. Imagina, alguém que não tinha mais futuro vai ficar de boca fechada? Essa é a questão. Eu não tinha mais futuro. Como é que eu fico de boca fechada depois de um Deus que me ama de tal maneira que dá o seu filho para morrer por mim? Como é que eu fico de boca fechada e não saio por aí anunciando o que ele fez por mim? E não saio por aí proclamando aos quatro cantos que ele vive, que ele reina, que ele cura, que ele sara, que ele salva, que ele transforma, que ele dá vida, que ele liberta, que ele restaura a saúde, que ele transforma a história, que ele muda cativeiro. Queridos, o nosso hoje papel é dizer o que ele fez na nossa vida. Porque até então o leproso era eu. Eu não sei quanto a você, mas não dá para ficar calado diante dessa verdade. Eu não sei quanto a você, mas diante dessa constatação, não dá para se conter. Diante dos milagres, sim, Deus faz milagres. Sim, ainda há profetas de Deus sobre a terra. Sim, ainda existem maravilhas sendo feitas por Deus na terra. Porque a igreja está na terra. Porque o Espírito Santo habita no meio da igreja. E porque a presença de Deus anda pela terra hoje através da igreja. Que igreja? Não é que igreja. Quem é a igreja? Você e eu. Ah, e a denominação? Não. Ali nós estamos falando de instituição. Igreja A, B, C, D, E, F, Z, alfa, beta, gama. A lista é grande. Mas ali são instituições, organizações, templos, etc. A igreja somos nós. A igreja é feita de pessoas. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, eu estarei no meio deles. Portanto, ele está aqui. Ah, mas a nossa reunião é virtual? Não. Nossa reunião é real. Através de um ambiente virtual. Nossa reunião não é fictícia. É real. Mas está sendo realizada num ambiente virtual. Mas Jesus está aqui. E aí mostra ainda mais o quanto ele é poderoso, porque ele está aqui, ele está aí. E se eu pedir para vocês começarem a escrever, eu sei que tem gente do Brasil inteiro. Se não, alguém de fora já entrou também. Isso mostra que Deus é poderoso. Foi Deus que deu ao homem a condição de desenvolver essa tecnologia. E hoje ele tem usado essa tecnologia para a glória de Deus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tem nos entregado nas mãos todas as ferramentas. A pandemia fechou e Deus abriu outras portas. Ah, mas tem lugar ainda que os templos estão fechados. Mas a igreja não para. Desde o tempo da igreja primitiva, quando começou a perseguição em Jerusalém, Jesus esparramou a sua igreja por toda a terra. E alcançou todos os povos. E hoje, nós somos bilhões ao redor do mundo. E seremos mais. Para a glória de Deus. Anunciando o nome do Senhor Jesus Cristo até que Ele volte. E nós ficamos aqui declarando, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor possa inundar a nossa vida. Que o Senhor possa encher o seu coração e o meu.
Que a presença dele, voltamos a falar da presença, que a presença dele seja a diferença na sua vida. Eu creio. Porque o leproso era eu. E ele me curou da minha lepra, que se chama pecado. O leproso era eu. Eu estava condenado. Sem futuro, sem esperança, sem chance. Desde os tempos do jardim do Éden, Deus disse: não coma daquele fruto, Adão e Eva, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Sentença dada, sentença executada. Porém, entra em cena o amor de Deus, que não se conformou com a lepra do homem. E Jesus se fez leproso, em termos de pecado, para que eu pudesse ser salvo. E nós estamos aqui para dar testemunho de que o leproso era eu. Mas hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui porque Ele disse: eu quero, seja limpo. E eu estou aqui para dizer que Ele reina, que Ele vive, que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é maravilhoso, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é perdoador, que Ele é Pai da eternidade, que Ele é amor, que Ele é digno de toda glória, que Ele é o princípio e o fim, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé, que Ele reina sobre toda a terra, que Ele é tudo em todos, mas que Ele muda a nossa história. Ah, como Ele muda a nossa história. Gosto muito também daquela canção que diz: uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. E tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, te abençoarei. Nós vivemos diante de um Deus que tem uma característica interessante. Chama-se restituição. Restituição. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, como muitos aqui têm sido abençoados. Até casamento teremos. Muitos aqui têm sido abençoados através do Deus da restituição. Deus é quem faz. Deus é quem age. Deus é quem atua na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que nele creem. Ah, Senhor, prepara o meu casamento. Ele prepara. Ah, Senhor, salva a minha família. Ele salva. Senhor, abre uma porta. Ele abre. Se a sua fé alcançar. Ele é Deus de aliança. Ele é Deus de promessa. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. Quem crê, vive o milagre. E depois manda convite para a galera participar da sua bênção. Quem não crê, assiste o milagre dos outros. E não vive o seu. Agora, o que é que faz o milagre? A presença de Deus que traz o milagre, a existência, pela fé. Eu não tenho a menor dúvida
Eu não tenho a menor dúvida. E muitos aqui, ainda neste ano, darão testemunho do seu milagre. A nossa irmã que vai se casar dia 3 de outubro já abraçou o milagre. E eu glorifico a Deus. O maravilhoso no reino de Deus é poder sorrir e se alegrar com os que se alegram, depois de ter chorado com os que choram. A Eliane escreveu assim: eu já estou organizando meu culto de ação de graças pela fé. Eu tomo posse. Essa é uma proposta, é um desafio que eu tenho feito aqui. Se a sua fé alcança, você já pode começar a marcar o culto de ação de graça antes do milagre chegar. Se a sua fé alcança, Vânia, você pode começar a marcar o culto de ação de graças antes do milagre chegar. Isso é viver pela fé. Ainda não fui abençoado, eu já marquei o culto de ação de graça. Mas isso é fé. Eu não estou grávida, mas estou fazendo o enxoval do meu filho. Eu estou desempregado, mas já marquei o culto de ação de graça pelo meu emprego. Minha família, mas eu já marquei o culto de ação de graça pela salvação da minha casa, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o meu ministério, eu já marquei o culto de ação de graça para marcar a reinauguração do meu ministério, que começa agora com o mover profético da parte do Senhor, Vânia. Mas e a minha casa? O Senhor, eu liberei essa palavra sobre uma pessoa esta semana. Escute. A dona do imóvel pediu a casa e eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Eu falei, não tem problema, Deus vai te dar outra maior e vai te dar uma casa própria. Ela é obreira na casa do Senhor. Serva de Deus. Para outra pessoa eu liberei uma palavra hoje à noite. Eu queria tanto que Deus me desse uma casa para eu poder receber pessoas e orar e acolher, e uma mesa bem grande. Eu falei, faz a planta da casa, faz o desenho e mostra para Deus, porque Deus vai dar. A casa não existe, ela vai ser construída e Deus vai trazer o recurso. Sonho tem que ser desenhado. Qual o seu sonho? Hein, Vânia? Qual o seu sonho? Começa a desenhar. Coloca no papel. Coloca no papel o seu sonho. Começa a desenhar e apresenta para o dono dos céus. Começa a marcar aquilo que você tem no seu coração e aí você vai para a palavra que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Deus é fiel. Deus não falha, não mente, sua palavra não volta vazia. Coloca no papel o seu sonho. Nós já dissemos aqui outras vezes, casamento, restauração de casamento. Cadê a certidão de casamento para orar em cima? Emprego, cadê a carteira de trabalho para orar em cima? É verdade, Danusa, eles tiram de nós, mas Deus é dono de tudo, das infinitas e dá infinitas vezes mais. Exatamente. Cadê a sua fé? O leproso, do qual nós lemos, ele se ajoelhou e implorou: Jesus, se tu queres, tu podes me purificar. Mas ele teve fé para ir até Jesus. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, seja limpo. A Sheis escreveu: eu quero essa presença dia após dia. Que presença é essa, Jesus? Eu também quero. Eu também quero essa presença. A presença do meu Pai,
que me envolve em seus braços, que me acolhe, que me protege, que não me rejeita, que estende a mão, que me toca. O leproso era eu. Aquele texto de Marcos capítulo 1, versículo 40, 41, 42, aquele leproso sentenciado à morte, sem futuro, sem esperança, era eu, por causa do pecado. Mas Jesus não ficou indiferente. Jesus não ficou indiferente. Jesus estendeu a mão, tocou nele, restaurou primeiro a dignidade ao tocar nele. Ele não sabia o que era um toque há muito tempo. Ele não sabia o que era um toque há muito tempo. É verdade, Sheis, a unção está grande aqui. Aquele leproso não sabia o que era um toque há muito tempo. E Jesus, a primeira coisa, antes da cura, vem a restauração do seu interior. Ele tocou no leproso. Jesus não tem receio de ninguém, porque ele é Deus. Ele tocou. O leproso não sabia o que era um toque há muito tempo. Nesta madrugada o Senhor toca na sua vida. E em seguida, ele disse, eu quero, seja limpo. E o leproso saiu. Jesus falou, não conte para ninguém. Mas aquele leproso não se conteve. E ele saiu espalhando a notícia. Assim como você e eu. Porque aquele leproso era eu. Aquele leproso era eu. Assim como você e eu fomos restaurados. Nós não podemos ficar calados. Nós temos que sair a anunciar. Aquele leproso, a obra que Deus fez na vida dele através de Jesus Cristo foi tão grande, tão poderosa, tão santa, tão maravilhosa, que ele não pôde ficar calado. E aí você vem para uma live como essa, capenga, triste, amargurado. E aí vai para a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Clamem os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O leproso era eu. As minhas aflições eram muitas, mas ele me livrou. Porque ele está perto. Tão perto que ele toca. Diante da lepra, todos ficavam longe, 15 metros de distância. A Covid-19 manda você ficar 2 metros, 1,5 metro. A lepra dizia que tinha que ficar 15 metros. Mas Jesus estava perto. Todos estavam longe, 15 metros, no mínimo. Mas Jesus estava perto, não estava longe. Jesus estava ali perto, ele esticou o braço. Estendeu a mão e tocou. Jesus não se afasta. Ele está perto, é o que diz o texto em Salmos, capítulo 34, versículo 17, 18 e 19. O Salmo todo fala disso. Provai que o Senhor é bom. Mas especialmente esses 3 versículos aqui. O Senhor está perto e Ele te toca nesta noite. O Senhor está perto e Ele te toca nesta noite. Receba o toque do Senhor, Vânia. Receba o toque do Senhor, Sheise. Receba o toque do Senhor, Roberta. Porque Ele te toca nesta noite. Nesta madrugada. Porque Ele está perto. Porque Ele muda a sua história. Porque Ele muda a sua vida e faz infinitamente mais do que o que você jamais sonhou. Comece a escrever os seus sonhos. Ou desenhar. Eu disse para aquela irmã hoje, uma mulher de Deus, lá do Nordeste. Deus vai te dar o que você pediu. Põe no papel. Do jeitinho que você quer. Do jeitinho que você quer. Como é que você quer? Que cor? Que tamanho? Quantos cômodos? Ela já tem na cabeça dela. Eu falei, então põe no papel. Tem gente que fica assim, Senhor, eu preciso pagar o aluguel desse mês. Começa a entregar para Deus a planta da sua casa própria.
Tem gente que fica choramingando pro vizinho, pro patrão, pro colega de trabalho. Eles não vão resolver seu problema. Faz a planta, Senhor, eu quero esta casa. Está aqui, Senhor, e eu não saio da tua presença enquanto o Senhor não me entregar. Porque eu preciso. Jacó precisava de uma bênção. E ele disse, eu não te largo, anjo, enquanto o Senhor me abençoar. Porque eu preciso. Não é porque é luxo, é porque eu preciso. E essa irmã, para quem eu profetizei, e eu creio, e eu disse, se Deus permitir, eu vou até aí no Maranhão entregar e inaugurar essa casa com você. Porque você está pedindo para a obra. Você está pedindo para o reino. Deus já te deu. Deus já te deu. Para o poder de Deus, a distância não existe distância. Não existe caro nem barato. Ele é o dono do ouro e da prata. Eu já disse. Se for da vontade de Deus, Bahia é aqui do lado. Se for da vontade de Deus, eu estarei lá. Não sei como, mas o meu Deus sabe. Ele já me levou para a Europa, 20 e poucos anos atrás, sem eu ter um centavo. Ele providenciou tudo. 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 Porque Ele é Deus. E eu creio. E chega. Eu tenho dito ao Senhor, e Deus conhece o meu coração. Senhor, eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. O que Deus tiver para mim, eu não, nem além, nem a quem. O que Deus tiver para mim, eu quero viver. Eu sei que o preço é alto. Mas tudo que Deus tiver para mim, eu quero viver. Se é para orar com as pessoas, eu vou orar com as pessoas. Se é para pregar a palavra, eu vou pregar a palavra. Se é para entregar a palavra profética, se é para ser profeta, eu serei profeta. Se é para curar, eu vou curar. Se é para pastorear, cuidar, ensinar, orientar, fazer discípulos, eu farei tudo isso. Para Paraíba, Eliane, se for essa vontade do Senhor, estaremos aí. Deus sabe de todas as coisas. O que importa é crer. A missionária Josi escreveu assim, nós somos o que a palavra diz que nós somos. Somos mais que vencedores em Cristo. É verdade. Já que o leproso era eu, e ele me salvou, e ele me curou, então agora eu quero fazer exatamente o que a Danusa escreveu aqui. Eu quero tudo que Deus quer para mim. Tudo que Deus quer para mim, eu quero. Tudo que Deus tem para minha vida, eu quero. Ah, o que Deus tem para a sua vida? Eu não sei tudo que Ele tem, eu sei algumas coisas. E eu quero. E se Ele tiver mais, eu quero. Chega de andar com água no joelho, com água no tornozelo, com água na cintura, com água no pescoço. Eu quero mergulhar no rio que corre do altar de Deus. O Francisco escreveu assim, minha esposa estava precisando de um fogão, o fogão chegou, de inox e da cor que ela pediu a Deus. E eu não sabia que ela tinha contado para Deus todos os detalhes. É Deus, Francisco. Quem faz é Deus. Quem dá é Deus. O meu Deus, eu não sei o seu, o meu Deus, Vânia, é Deus de milagre. Você tem pedido um milagre, não tem? Vamos orar depois. Eu quero te entregar uma palavra. Me chama no particular. Você tem pedido um milagre. Deus está com o milagre na mão. Deus está com o milagre que você pediu nas mãos. Ele é Deus. Nós temos ainda uma visão, às vezes, pequena de um Deus infinito. E eu não estou dizendo que a gente vai pedir, eu quero um carro de luxo. Não. Mas eu preciso de um carro que me atenda. Se eu tiver que viajar, eu preciso de um carro bom. Eu vou pedir para quem? Vou pedir para quem? Para o dono do ouro e da prata, que é meu Deus e é meu Pai. E que quando eu era leproso,
Quando eu era leproso, ele me estendeu a mão e me tocou. A Eliane está contando um testemunho. Deus já está fazendo, pastor. Olha eu aqui sendo transformada a cada dia através da sua palavra. Deus é fiel. Eu creio. Eu creio. Meu Deus é dono do ouro, da prata e de todo o poder. A Eliane foi curada. 2 curas. O joelho e a cabeça. O joelho que não dobrava o joelho, agora dobra o joelho. E a cabeça que não parava de doer, agora parou. Ela deu testemunho na live das 22 horas. Queridos, Deus, pare de achar que o seu Deus é pequeno. Ele é infinito. Ai, Senhor, o meu casamento. Começa faz o convite. Diz onde você quer. Os planos de Deus são maiores que os seus. Tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, na minha presença tu vai prosperar. Uma canção que a Sheila escreveu aqui. Comece a fazer. Escreve. Senhor, eu quero desse jeito. E o Senhor é meu Pai. Agradeço a Deus por estar com saúde. Passei a noite ontem sem dormir, com os 2 rins doendo. Pedi oração ao pastor Alexander hoje de manhã. Louvado seja Deus, Francisco. Nós seguimos em oração. Ok, Vânia, eu fico no seu aguardo. Amanhã eu falo com o senhor, para o senhor orar por mim. Fico no seu aguardo. Fico no seu aguardo. Deixa até eu lhe ajudar. Vou colocar aqui nos comentários, para facilitar, o meu WhatsApp. Você já me chama direto no WhatsApp. Pronto. Esse é o meu WhatsApp. Pode me chamar direto nesse número, Vânia. Fico lhe aguardando. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Não sei quanto a você. Isso é uma decisão pessoal. Ah, se Deus tem para mim um ministério de pastor, eu quero. Se Deus tem para mim um ministério de mestre, eu quero. Se Deus tem para mim um ministério de profeta, eu quero. E o que mais Deus tiver para a minha vida, não além. Eu não quero aquilo que Ele não tem para mim. Não. Mas também não quero menos. Por que eu vou viver menos do que o que Ele escolheu para a minha vida? Por quê? Se Ele é um Deus poderoso, se Ele é um Deus maravilhoso, se Ele é um Deus de milagre, se Ele é um Deus de cura, por que eu vou andar doente, por exemplo, se Ele é o Deus da cura? Eu não estou dizendo que a gente será imprudente, sai por aí sem máscara e totalmente exposto. Não. Simples como as pombas, prudentes como as serpentes, diz a palavra de Deus. Mas não vou viver doente. Não aceito a enfermidade. Não aceitamos a enfermidade, Francisco. Dor nos rins? Está repreendida. Está repreendida. Orando por uma pessoa antes da live das 22 horas. Ela pediu oração. Foi uma videochamada, ela estava do lado da pessoa com quem eu estava falando. Ela do lado escutou e falou, ora por mim, pastor. Eu não nego oração. A oração não é minha, o poder não é meu. Quem sou eu para negar? E eu não sabia que ela tem uma doença, tinha uma doença incurável e está sofrendo. E o tratamento é duro e não resolve, porque é uma doença autoimune. Ou seja, o próprio corpo é que se autodestrói. Deus me mostrou a doença, me mostrou a cura, diz que Deus vai mostrar para os médicos através de exames e médico vai se render a Jesus. Esse é o Deus em quem eu creio. Esse é o Deus que eu prego. Ah, mas é o mesmo Deus do Antigo e do Novo Testamento. Ele é o grande eu sou. É Jeová Jirê, é Jeová Rafá, é Jeová Nissi, é Jeová Chamá, é Jeová Shalom. O grande El Shaddai.
Não mudou. O homem mudou durante todo esse tempo. De Adão a hoje, o homem mudou muito. Deus não. E ele tem todo o poder e ele continua sendo Deus. Ele continua tendo poder para fazer milagre. Ele continua tendo poder para curar. E Jesus prometeu: vocês farão obras semelhantes e maiores. Eu não penso que jamais serei maior. Mas, por exemplo, Jesus não tinha internet. Jesus não tinha redes sociais. Então ele não podia, na terra, enquanto homem, enquanto Deus pode, mas não enquanto homem, ele não podia fazer o que nós estamos fazendo aqui, neste momento. Eu tenho gente do Nordeste inteiro aqui. Paraíba, Bahia, por exemplo, ao mesmo tempo, e eu em São Paulo. Isso Jesus não podia fazer. E nós estamos fazendo. A promessa dele se cumpriu. E queridos, de novo a live passou e eu não me dei conta. Nós temos 5 minutos e precisamos orar. Aconteceu a mesma coisa às 22 horas. Eu também, Eliane, até me atrapalhei. Ela escreveu: estou toda arrepiada com tanta presença do Senhor. Eu também me perdi no horário. Já temos 56 minutos de live. Pernambuco. Minha esposa é de Pernambuco, Francisco. Recife. Minha esposa é daí. Ô, terra abençoada. Tenho negócios com Pernambuco, não tem jeito. Casei com esse estado. Não tem como fugir disso. Vamos orar, queridos. Temos menos de 4 minutos agora. Senão a live de oração não teve intercessão. Vamos orar. Querido Deus, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que estão conosco através desta live. Que o Senhor visite a cada um na sua necessidade. Ah, Senhor, porque em certo momento, como nós pregamos, o leproso éramos nós. Mas o Senhor nos alcançou. O Senhor nos estendeu as mãos. O Senhor nos tocou. E o Senhor nos curou e nos purificou. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos. Sobretudo, Pai, aqueles que têm tomado a decisão. Eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. Que o Senhor confirme, que o Senhor complete a obra, que o Senhor restaure, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga bênção, que o Senhor realize o milagre. Assim como eu te peço, Senhor, em relação aos nomes que estão aqui neste caderno de oração, que o Senhor possa fazer a obra em cada uma destas famílias, em cada um destes lares, em cada um destes casamentos, em cada uma dessas situações de enfermidade, em cada uma dessas situações espirituais, emocionais, físicas, financeiras, profissionais, educacionais. Senhor, visita cada situação aqui, os ministérios representados. Toca, transforma, liberta, cura, traz vida. Faz, Senhor Jesus, rebuliço. Move os céus. Atua com poder. Entra com providência. Faz o milagre para a glória de Deus. Nós não aceitamos, Senhor, espíritos malignos. Nós não aceitamos opressão. Nós não aceitamos maldição. Nós não aceitamos nada aquilo que não venha do Senhor. Nós liberamos vida. Nós liberamos cura. Nós liberamos bênção. Nós liberamos milagre. Nós liberamos poder. Nós liberamos graça. Em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Eu quero declarar um novo tempo da glória do Senhor sobre todos os meus irmãos e irmãs do caderno e da live. Em nome de Jesus. Porque está escrito que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pai, eu tomo posse dessa promessa que diz, livro do profeta Joel, que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Eu tomo posse dessa bênção e abençoo os meus irmãos. Espero vocês amanhã às 22 horas. Espero vocês amanhã às 0 hora. E juntos vamos buscar a presença de Deus. Tem estudo bíblico também amanhã às 19 horas. Espero vocês, para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor. Vai cair a live. Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã, meus irmãos.